Aleluia. Eu aceitei Jesus numa igreja presbiteriana. Eu achava que igreja evangélica era tudo igual. A igreja evangélica é tudo igual. Entrei na primeira que eu vi, fui lá, entreguei minha vida a Jesus. Nunca fui na igreja para assistir culto. Não, eu assisto filme, assisto qualquer outra coisa. Culto não. Culto a gente não assiste, a gente cultua. A gente participa, a gente adora. Quando você está cultuando, Deus está recebendo. Ele te cura, Ele te batiza, Ele te transforma. Eu entrei naquela igreja decidido. Estou cansado dessa juventude fracassada. E naquele dia eu ouvi a mensagem do Evangelho. O pastor fez o apelo, eu levantei minha mão cansada, oprimida, e Jesus aliviou a minha alma, escreveu o meu nome no livro da vida. Eu bebia, eu fumava, eu era um derrotado, mas Jesus transformou-me pelo poder do teu nome e do teu Espírito. Aleluia, glória a Deus. Aí eu estava lá numa igreja que não falava do batismo com o Espírito Santo. Mas quando eu era adolescente, alguns amigos me convidaram para ir numa igreja Assembleia de Deus, que era ao lado da minha casa, lá em Timóteo. Então eu sabia que tinha uma promessa com fogo. Ninguém falava disso naquela igreja. Eu ia perguntar, eles mudavam de assunto. E um dia eu falei: Senhor, se existe esse negócio de batismo com o Espírito Santo e com fogo, eu quero receber isso na minha vida. E eu fiz um propósito com Deus. Estava lá dentro de uma igreja tradicional. Eu fiz um propósito com Deus. Comecei a jejuar todos os dias pela manhã durante uma semana. Eu trabalhava em uma padaria, um supermercado lá em Timóteo, e eu ia para o serviço em jejum. Eu fiz um propósito com Deus. Não sabia eu que já era Deus operando na minha vida, mas eu estava com sede de algo. Eu estava com fome de algo. Deus tinha algo e eu sabia: tem mais, tem mais. Depois da cruz tem um fogo, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ali, aleluia. E então eu comecei a orar ao Senhor. E naquela mesma semana eu fui a essa igreja ao lado da minha casa. Naquele domingo eu sentei no meio da igreja. O pregador daquela noite abriu a Bíblia e disse: nessa noite teremos batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu já comecei a tremer lá no meio. Pensei comigo: meu Deus, quem falou para esse homem que eu estou procurando isso? Aleluia. Ele pregou, chamou à frente. Naquela noite 10 almas foram batizadas com o Espírito Santo. E eu fui carregado, me levaram para o altar. Eu falava em línguas que eu nunca havia falado antes. Eu fui para casa falando línguas que eu nunca havia falado antes. Aleluia. Porque há um fogo de Deus, há um toque de Deus, há uma promessa de Deus para a minha, para a tua vida, para os missionários, para os escolhidos, para os homens e mulheres de Deus. Aleluia. Agora eu tinha um problema, eu estava cheio do fogo numa igreja fria. Falei: pastor, eu não posso continuar mais aqui. Porque, meu filho, eu fui batizado com o Espírito Santo. Ele falou: não, chega aqui, eu vou te explicar. Não, você não foi batizado, você só se alegrou, você só foi cheio, você só teve uma experiência espiritual. Você não foi batizado com o Espírito Santo, irmão. Mas só quem conhece esse fogo, só quem tem um encontro com esse poder, sabe como ele transforma o homem. Aleluia. E de um garoto tímido eu comecei a falar de Jesus. Aleluia. E nessa noite eu estou aqui para dizer a você que ainda não recebeu essa promessa: pode crer, pode buscar. Há um fogo de Deus para a tua vida, jovem. Há um fogo de Deus para a tua vida, adolescente. Há um fogo de Deus para ti, irmão e irmã. Não importa a sua idade. Aleluia.